tática na tela, jogam tanto as brancas como as pretas, tá? Tem a solução para os dois lados. É uma posição bem bacana. Pausem o vídeo e tentem resolver primeiro, beleza? Bem, espero que vocês tenham conseguido. De brancas é bem parecido com o que nós já estamos estudando, né? E de pretas vai ser uma tática um pouquinho mais sofisticada, mas ainda assim muito bem bacana, né? Então antes de analisar, vou resolver primeiro para as brancas, depois para as pretas, mas antes de analisar, vamos entender o que está acontecendo. Então as brancas têm 5 peões e as pretas têm também 5 peões. As brancas têm uma torre, um cavalo, uma dama e as pretas têm uma dama, uma torre e um bispo. Tudo perfeito. Então as pretas têm um bispo, nós temos um cavalo, o material está igual. O que nós podemos ver, né, de interessante, agora vamos pensar para o lado das brancas, né, do ponto de vista das brancas, o que nós podemos ver de interessante aqui para a nossa posição, né? O que a gente pode aproveitar, quais são os nossos fortes. Primeiro, nós temos uma torre interessante, dominando uma coluna, né, a coluna E, a dama dominando a coluna G, então o rei ele já fica o quê? Ele já está muito exposto, o rei das pretas. O cavalo está numa posição muito boa, está centralizado, ele pode também rapidamente o que já está atacando uma peça e conforme a gente já viu nas outras táticas e que também, né, vai se repetir ao longo de algumas em algumas outras, pelo menos nesse capítulo, é que quando o cavalo está muito próximo, né, está numa posição boa, mas ele pode pular perto do rei, no caso o cavalo já vem aqui e já é cheque, né? Ou ele pode vir para E7, mas ele fica próximo do rei. E tem uma outra peça para ajudar, uma torre ou geralmente uma dama, a gente pode analisar, né, o seguinte tema, o sacrifício de uma peça seguido, né, de um duplo do cavalo, e a gente consegue recuperar o material com juros, ok? Então, muito provavelmente, qual vai ser o caminho que a gente vai seguir? Bem semelhante a isso, com essa lógica, com essa seguinte temática, beleza? Então vamos lá. Nosso rei está um pouco exposto, mas é a nossa vez de brancas e vamos para os lances candidatos aqui. A gente tentando utilizar essas três peças ao nosso favor, que elas estão bem localizadas, ok? Então, bora lá. Vamos pensar em cheques primeiro. Se eu jogo cavalo por bispo, as pretas jogam dama por cavalo e segue o jogo. Não tem nada de demais. Se eu jogo um torre G1, por exemplo, nem mate eu estou ameaçando porque essas casas estão protegidas pelas peças das pretas, né? Pela dama e pela torre. Então cavalo por bispo não faz nada. Dama cheque, ele pode simplesmente tomar de rei e a gente perdeu, né? A gente perdeu a nossa dama. Então não é cheque. Agora, conforme eu já disse, como a gente tem um cavalo próximo aqui do rei, a gente queria muito dar um duplo, né, e talvez tentar uma sequência de mate ou um ganho material, a gente tem que tentar fazer de alguma forma esse duplo aqui dar certo. Não está dando agora, nesse momento, mas a gente tem que tentar fazer dar certo. E a gente vai para outros lances candidatos. Se não tem nenhuma dama e nenhum cavalo em si, vamos ver o que essa torre pode fazer. Aí, torre G1 não ameaça muita coisa, porque primeiro que torre G1 perde por conta de alguns temas táticos do ponto de vista das pretas, que nem a gente vai ver agora, mas é um lance muito passivo. Então vamos tentar um lance mais de ataque. E aí, quando a gente tenta fazer um lance mais frenético, geralmente a gente procurou por cheque, nesse caso não deu, e depois um lance de sacrifício. Quais sacrifícios a gente pode fazer? E aí tem um lance muito bonito de torre, que é torre A8. A ideia é que, se as pretas passam um lance, por exemplo, joga a torre A7, dama G8 é mate, porque a torre está protegendo a dama. Então, a torre, além de atacar a dama, está ameaçando o mate, que é o mais importante. E, para nossa surpresa, quando a dama captura a torre, cavalo, a gente consegue fazer um desvio da dama. Então, torre 8, dama por torre, e cavalo toma bispo com cheque. Depois de rei H8, a gente recaptura a dama e a gente está completamente ganho. Beleza? Então, bem, o que pode fazer as pretas ao invés de sem ser, enfim, alguma resposta? Pode tentar
por exemplo, capturar o peão aqui com cheque, mas aí simplesmente a gente não pode recapturar por conta do bispo, tá cravado. Mas ó, então torre E8, torre por peão, rei B1, mas aí depois disso a gente tá ganho, beleza? Segue de novo nos mesmos temas, de mate ou de ganho da dama. Então, para as brancas é isso. Espero que vocês tenham conseguido. Agora vamos relacionar para a vez das pretas, que eu já mostrei um pouquinho agora, mas é um pouco mais trabalhado. Então, de pretas, pensando do ponto de vista das pretas, o que nós podemos, né, ver aqui de bom? A gente tem uma pressão muito forte aqui no rei, ó, com o bispo e com a torre. Tá atacando o rei aqui, tá pouco protegido, só tá protegido pelos peões. Então a gente pode tentar algum sacrifício e com isso ver se a gente consegue algum ganho material. Além disso, a dama ela também consegue chegar aqui na ala do rei muito rápido. Então depois de algum sacrifício, talvez trazer a dama, né, seja interessante. Então bora lá. A solução aqui é o seguinte. Alguns tentariam talvez jogar o bispo por peão, só que simplesmente rei por e não tem contra-jogo. A dama não consegue entrar aqui dando cheque por conta do cavalo. E se torre por peão, não faz muita coisa. A gente talvez tenha até torre 8, enfim, qualquer lance e a posição das brancas está ganha. Não é bispo por, só que aí tem o tema da cravada, né? Que é o sacrifício aqui, que eu já mostrei em relação ao ponto de vista das brancas, que é com torre por peão, a gente não pode recapturar por conta do bispo, certo? Então vamos calcular essa ideia, ver se tem alguma coisa boa. Torre por peão, rei B1, única. E aí, como é que a gente segue, né? Porque se a gente não faz nada, o nosso peão... Agora a torre está caindo, porque não está cravada. E também tem aquele tema da torre 8, né? Das brancas e tal. Então a gente tem que continuar com o ataque. Porque se a gente perder o momento que a gente fala, né, no xadrez, é o momento do ataque, a gente vai levar o contra-ataque, né? Ou a gente fica numa posição equilibrada, ou nesse caso a gente até perde. Então a gente tem que continuar o nosso ataque, o nosso momento. E aí, para continuar, de novo, cheque. Porque o cheque é forçado, obriga o adversário a fazer o que você quer, certo? Alguma coisa para te dar o tempo de novo de jogar. Então vamos lá. Torre por peão, rei D1 e aí torre A1, cheque. Bem, o rei é forçado a capturar. E aí a dama agora consegue entrar com cheque. Então o sacrifício da torre foi para isso, para a gente conseguir entrar com cheque. Dama A5, cheque. Essa é a casa importante e não a 8. E vou mostrar por quê. Porque depois de rei B1, a dama consegue capturar a torre com cheque. O rei agora vai para A2. A dama volta para A5 cheque. O rei vai para B1. E depois que ele for para B1, a dama captura o cavalo. E aí no final de toda essa bagunça, as pretas têm o quê? Uma peça a mais. Tem um bispinho aqui a mais e a posição completamente vitoriosa. Beleza? Então sempre procurem no cálculo de vocês não perder um momento. Se uma linha de cálculo não está dando muito certo, talvez é porque faltou só um pouco mais o que de aproveitar, né, o momento de procurar por sacrifício, de procurar por lances mais um pouco ousados. Né? Então tenta entregar as peças mesmo, dando cheque, porque aí com isso você consegue um tempo a mais para jogar e talvez esse tempo que vai fazer toda a diferença. Beleza? Então deixa eu só passar aqui do ponto de vista das brancas e das pretas para ficar claro como é que é a resposta dos dois. Então para as brancas, torre 8. A ideia é que se dama por cavalo F6, rei H8 e a gente ganhou a dama. A gente está numa posição vitoriosa. E se torre 8, agora se ele tenta fazer um lance, por exemplo, torre cheque, rei B1. E bem, tem tanto problema da dama, tem tanto problema da dama, como da torre caindo e do checkmate de 8. E se as pretas tentarem aqui fazer aquela ideia dar certo, dama A5, aqui não dá certo, porque olha só que interessante. Se a dama vem aqui para tentar dar o cheque, a torre aqui captura. Ah, e se capturar o cavalo? Agora a gente tem o mate em G8. Beleza? Muito bacana isso. E de pretas? Vamos ver como é que é de pretas. Deixa eu só, de novo, inverter aqui o tabuleiro. Deixa eu inverter aqui. Pretas jogam. Agora é aquela ideia. Torre H3, A3, rei B1, torre A1 para não perder o momento, não perder o tempo de ataque, rei toma, dama A5 cheque, rei B1,
dama por torre, rei A2, dama A5 cheque, rei B1 e dama por cavalo. E aí as pretas têm 2 peças contra uma, completamente ganhas aqui. Beleza? Foi essa a tática de hoje. Espero que vocês tenham gostado. A próxima vai ser um pouquinho mais puxada, de uma posição incrível, né, de um jogador do Smyslov, se eu não me engano. Mas é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima. Um abração a todos.